Boa noite. Estamos iniciando mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores do município de Assis. Determino ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, que proceda à chamada dos senhores vereadores. Alexandre Cobra Vêncio. Dionísio de Gênova. Tenente Gênova, presente. Douglas Azevedo. Edson de Souza. Pastor Edinho, presente. Fábio Alex Nunes. Fernando Vieira. Fernando Sirquia. Gerson Alves, presente. Jonas Campos. Jonas Campos, presente. Fábio Alex Nunes. Fabinho Alerta Verbal, presente. José Carlos Silva. Luiz Antônio Ramon. Ramon, presente. Nivaldo dos Santos. Pastor Nivaldo da Penelada, presente. Rogério Nascimento. Presente. Vinícius Simbi. Presente. E Viviane Delmas. Presente. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Assis iniciam seus trabalhos. Determino ao nobre vereador Gerson Alves a leitura do trecho bíblico e a oração do Pai Nosso. Aqueles que puderem ficar em pé, por gentileza. O Senhor é compassivo e misericordioso. Ele é muito paciente e cheio de boas intenções para com os homens. O Senhor não castiga o homem por toda a vida, e a sua ira não dura para sempre. Ele não nos dá o castigo que os nossos pecados merecem, nem nos retribui conforme as nossas maldades. Pois, como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Salmos 103, versículos de 8 a 11. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque é o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado, vereador Gerson Alves. Em votação, a ata número 38 da 30ª sessão ordinária, realizada no dia 5 de setembro de 2022. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade, a ata número 38 da 30ª sessão ordinária, realizada no dia 30 de setembro de 2022. Determina ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, a leitura da matéria do expediente. Os requerimentos, moções e indicações estão disponíveis no site da Câmara, para a ciência dos senhores vereadores e da população. Leitura do expediente da 31ª sessão ordinária, em 12 de setembro de 2022. Projeto de lei número 200/2022 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 405.220, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Educação. Projeto de lei número 201/2022 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 500.000, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Educação. Decreto número 8.854/2022 do Poder Executivo,
dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 450 mil. Decreto número 8.856/2022 do Poder Executivo, que estabelece critérios para operacionalização do programa de castração cirúrgica em cães do município de Assis para exercício de 2022. Decreto número 8.857/2022 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 507.746,48. Decreto número 8.858/2022 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 233.461,24. Decreto número 8.859/2022 do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 69.318,32. Decreto número 8.860/2022 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 85 mil. Projeto de lei número 199/2022 do vereador Vinícius Simi, dispõe sobre a implantação dos programas municipais de ecoterapia, hidroterapia, fototerapia no município de Assis. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Assis, 12 de setembro de 2022. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Fernando. Isso, obrigado. Para registrar a presença no painel, obrigado. Pela ordem, presidente. Registro de presença, por favor. Presenças registradas. Obrigado. Obrigado, vereador Gerson Alves. Eu consulto os senhores vereadores e a senhora vereadora se existem requerimentos, moções, indicações apresentadas em regime de urgência. Sim, senhor presidente. Podeis fazer a leitura, vereador Gerson Alves. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Alexandre. Para registrar aqui a minha presença, também vou fazer no painel. Obrigado. Presença registrada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Carlos. Registrar minha presença. Obrigado. Presença registrada. Moções apresentadas em regime de urgência na 31ª sessão ordinária em 12 de setembro de 2022. Moção número 992/2022, do vereador Fernando Sirquia e outros vereadores. Manifesta repúdio à atitude desrespeitosa praticada pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal de Assis, José Aparecido Fernandes, com professora no desfile cívico de 7 de setembro. Coloco em discussão os requerimentos, moções e indicações pelo prazo de 5 minutos cada vereador. Os senhores vereadores e a senhora vereadora poderão se inscrever através do painel ou de forma oral, se preferirem. Peço a palavra, presidente. Conceda a palavra, vereador. Eu vou, não está preparado aqui, mas eu vou, em solidariedade aos colegas, tentar aí lembrar um pouco das minhas indicações. Eu não documentei ainda, senhor presidente, mas eu fiz aí um passeio na Vila Central, em Boa Vista, também em Santa Cecília, e eu elaborei uma lista, não é, de quase 25 postes aí que precisava ser trocada a lâmpada, né? E eu encaminhei via WhatsApp para a Stylux, para que faça a substituição das lâmpadas, né? Rua Visconde do Rio Branco, Padre Gusmões, Quintino Bocaiúva, tinha também ali Elias Machado de Pádua, né? Várias ruas ali que estão necessitando, não é, da intervenção aí da empresa contratada
pela Secretaria de Obras do município, né? Também, senhor presidente, alguns requerimentos nossos relacionados a recap asfáltico foi atendido de forma muito satisfatória pelo Poder Executivo, não é? A Avenida Antonino ali na estrada da Água da Pinga, um asfalto maravilhoso, que ficou perfeito ali, o trabalho realizado pela Secretaria de Obras ali, muito bom esse projeto, que agora está se concretizando no nosso município, trazendo novas ruas, nesse programa que o governo do estado nos trouxe, nessa oportunidade de desenvolvimento para a nossa cidade. Não é? A gente fica muito feliz que essas ações tenham ocorrido de forma adequada. Também fiz indicações, senhor presidente, relacionadas ao obstáculo moderador de velocidade na rua João Maldonado, em frente ao condomínio, ali o condomínio Esmeralda, não é? Não o condomínio Esmeralda lá, é o Esplanada, desculpa, corrigindo, não é? O condomínio Esplanada, não é? E alguns munícipes nos procuraram relacionado a excesso de velocidade mesmo, empregado ali na curva atrás da Promar. As pessoas estão conduzindo o veículo ali com um pouco de excesso de velocidade e causando risco aí às crianças também que fazem uso de transporte escolar, que acaba se, né, colocando um risco ali essa situação, né? Então nós fazemos uma indicação para obstáculo moderador de velocidade ao Departamento de Trânsito no município, né? E também fomos procurados em várias outras frentes, né? E nós temos adotado sempre ponderação, um equilíbrio para nós tratarmos de políticas no município no sentido um pouco que esteja um pouco delicado, não é? Fui procurado por vários munícipes em situações relevantes da nossa cidade, não é? Em residenciais da nossa cidade. Nós estamos encaminhando da melhor forma possível a atuação nossa parlamentar, também trazendo discussão com o Poder Executivo, buscando solução para aquela comunidade, não é? E estamos fazendo o melhor, buscando sempre realmente a solução de forma pacífica, evitando de todas as formas de conflito, para que a gente possa convencer as pessoas que mais precisam ali resolver o problema, e convencer é um termo, pastor Edinho, que eu aprendi esses tempos aí, que convencer é vencer com, não é? Vencermos juntos. E para convencer, eu preciso mostrar que a gente consegue vencer junto. E eu acho que caminhar a política dessa forma é como a gente acredita. E logo, logo, se Deus quiser, a gente vai ter boas notícias para a resolução dos problemas da nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Fernando Sirke. Queria me desculpar pelo atraso e pedir para registrar minha presença, por favor. Presença registrada. Concedo a palavra ao vereador Pastor Edinho. Boa noite, senhor presidente, a mesa, nobres vereadores, público presente, pessoas que nos assistem através da Rádio Câmara, também da TV Câmaras e também das mídias sociais. Muito boa noite a todos. Esse momento é muito importante, como sempre digo, é um momento de requerimento, indicações, moções, aquilo que a população de Assis anseia e procura o seu vereador para poder, junto ao Executivo, resolver algumas situações necessárias para o bem-estar da nossa população. Primeiramente, quero agradecer ao Fábio Nossac, que sempre tem nos dado atenção. Nós mandamos algumas indicações, requerimentos, algumas trocas de lâmpada queimada, que falamos na sessão passada. Aí algumas pessoas já ligaram para nós que foi resolvido esse problema. E eu fico muito feliz quando a população está feliz com o trabalho, aquilo que está sendo executado, aquilo que está sendo feito em nossa cidade. Porque nós somos representantes do povo e nós que temos um acesso maior ao Executivo e precisamos realmente trazer o anseio da população até o Executivo para que seja resolvido, né? Então, uma maior parte das situações estão procurando ser resolvido. Senhor presidente, eu vou fazer uma moção de pesar, né? Essa semana, um primo nosso veio a falecer, o Gerson Domingos. Ele é conhecido como xerife,
Ele é muito conhecido aqui na cidade de Assis, e como faleceu no sábado, então eu vou fazer por escrito para essa semana, para a sessão seguinte, né, que Deus possa estar fortalecendo os familiares, né, a Mara, e também as minhas primas, a Ana Maria, a Madalena e também o Lói. Que Deus possa fortalecer vocês, e estamos juntos. Eu sei que é um momento tão difícil de pesar, mas nós sabemos que o Espírito Santo nos ajuda, nos fortalece e nos consola nesses momentos de pesar, um momento tão difícil, né? E também, senhor presidente, eu fiz um requerimento para a sessão de hoje, requerimento 313, requer informação do Poder Executivo com relação à Lei Municipal 6.372, de 18 de outubro de 2017, que institui a campanha municipal de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo. E nós sabemos que esse mês de setembro, né, foi aprovado a lei municipal Setembro Amarelo, e nós queremos saber, na secretaria, quais são as campanhas que estão fazendo em prevenção e orientação. Nós sabemos que situações que muitas pessoas, pelo fato de estarem um alto nível de depressão, acaba aí levando a essa situação, mas nós precisamos orientar, prevenir e conversar com essas pessoas, mas o órgão público também tem que entrar nessa causa para poder ajudar essas pessoas que estão nessas limitações. Senhor presidente, eu já peço mais um minuto, eu vou apenas ler o meu requerimento aqui. Terá mais um minuto para concluir. Meu. Obrigado, senhor presidente. Considerando que com o crescimento dos índices de transtornos de ordem psíquica e psicológica na população, como a depressão em diferentes faixas etárias, nível de escolaridade profissional, classe socioeconômica, entre os tipos de classificação, anualmente diversos países e municípios brasileiros têm desenvolvido ações de combate às causas do suicídio durante o mês de setembro. Considerando que as entidades médicas acreditam que uma sociedade engajada na defesa pela vida e gestores comprometidos com políticas públicas podem realmente transformar esse cenário. Considerando que o nosso país possui estratégia de prevenção ao suicídio, a exemplo das diretrizes nacionais do Ministério da Saúde e Prevenção do Suicídio, 2006, e da elaboração do manual direcionado aos profissionais da equipe de saúde mental, do Serviço de Saúde, com ênfase ao Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS. Considerando a existência da Lei Municipal 6.372, de 19 de outubro de 2017, cujo projeto de lei é de autoria do ex-vereador Eduardo Camargo, institui campanha municipal de prevenção ao suicídio Setembro Amarelo, que nós temos aqui no meu requerimento a cópia dessa lei. Né? Então, nós queremos saber se essa lei está sendo cumprida no exercício, e quais são as atividades que estão sendo feitas de questão de prevenção e orientação. Então, senhor presidente, eu fiz esse requerimento, estamos buscando a resposta para que possa ser feito aí campanha de orientação, conscientização, né? E também que as pessoas que estão passando por algum problema dessa situação possa ser acolhida e atendida. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Os requerimentos, moções e indicações, pelo prazo de 5 minutos cada vereador. Eu concedo a palavra agora ao vereador Gerson Alves. Muito obrigado, senhor presidente. Em seu nome, eu quero cumprimentar os membros da mesa, o senhor, todos os funcionários, colaboradores desta casa, todos os vereadores, público aqui presente. Um abraço especial à minha sobrinha, que hoje acompanha a sessão, e também todos aqueles que nos acompanham por todas as mídias sociais, pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Essa semana eu fiz alguns requerimentos e indicações, e 2 indicações a respeito de reparo em pavimentação asfáltica. Uma delas na rotatória do senhor, que tem o nome de senhor Febus de Deus Samponi, Febus, né? Desculpa, Febus de Deus Samponi, Avenida Perimetral com a Avenida Félix
Velho de Castro. Ali no asfalto existe uma depressão, até mesmo aqui acentuada, podemos assim dizer, e que precisa de um reparo ali urgente para que evite alguns danos, principalmente ao trânsito de veículos. E também nas mediações da rotatória Conrado Tucunduva Cardoso, na Avenida José Bolfarini com a Walter Antônio Fontana. Recentemente, a Avenida José Bolfarini ela foi ali devidamente recapeada, porém ficou um pedaço dela logo no começo ali da rotatória e está lá sem um recapeamento. Tem um buraco lá, eu não sei por que ficou, não sei se tem algum problema de manutenção na rede de água ali, alguma coisa nesse sentido. Então, ficou aquele pedacinho ali sem fazer o recapeamento, então algumas pessoas me procuraram ali solicitando o serviço. Eu também fiz alguns requerimentos, e o primeiro dele é a Secretaria Municipal de Saúde, na qual solicito algumas informações a respeito da aplicação de uma emenda impositiva que destinei à Secretaria da Saúde para a aplicação de recurso nos exames de colonoscopia, né, no valor de R$ 56.500. Então, solicito algumas informações a respeito da aplicação da emenda. Também fiz o requerimento à assistência social, à Secretaria Municipal de Assistência Social, também sobre a aplicação de uma emenda impositiva que destinei ao Fundo Municipal de Assistência Social, a Casa de Passagem, no valor de R$ 13.000. Então, solicito novamente informações sobre a aplicação dessa verba que foi destinada à Casa de Passagem. E também eu fiz um requerimento, senhor presidente, a respeito, eu estive no dia 7 passado, dia 7 de setembro, eu tive a pedido de um morador do bairro Nova Assis, dando uma olhada na situação que encontra uma área que está sendo utilizada ali como descarte irregular de lixo. Eu pediria que o pessoal da técnica pudesse colocar as imagens que eu fiz lá no local. Esse é um problema recorrente que já vem se arrastando e podemos ver que a situação está fugindo pelo menos do controle. Há muito lixo sendo depositado, diversos tipos de lixo, e o que mais me preocupa também ali é a questão de lixo até mesmo hospitalar. Animais mortos, enfim, tem uma água ali também que fica retida. Essa água, juntamente com esse lixo, ela é altamente prejudicial à saúde. Então, isso tem causado um desconforto muito grande na população que mora ali nas proximidades dessa área. É duro, né? Como eu disse, é difícil a gente abrir o portão da casa, o portão a janela da sua residência e deparar com uma cena tão deprimente como esta. É uma falta de educação tremenda da população que insiste nessa prática, que deve ser coibida de uma forma muito eficaz. Então, eu solicito algumas informações do Poder Executivo a respeito desse trabalho, né? Conscientização, eu acho que não tem mais o que conscientizar, né? A população sabe dos seus deveres como cidadão, para viver em sociedade. Eu acredito que não precisa uma situação dessa, né? Então, há necessário aí o Poder Executivo. Senhor presidente, eu peço mais um minutinho, está esgotando o meu tempo. Então... Concedo mais um minuto para que o nobre vereador possa concluir a sua fala. Então, há necessidade, sim, do Poder Executivo tomar algumas atitudes aí de forma mais incisivas para que cesse essa prática totalmente deplorável, essa falta de cidadania da população, né? Me coloquei no requerimento, me coloquei à disposição para se montar um grupo de estudo, um grupo de trabalho, juntamente Poder Executivo, Poder Legislativo e até mesmo população dos bairros que moram lá, para chegarmos a um consenso a respeito do assunto. É impossível, não podemos mais admitir uma situação dessa. E não é só ali, tem vários outros pontos de descarte irregular na cidade. Ali a estrada da Água do Freire também não cessa de maneira alguma aquela situação. Então, tem sim que se fazer algumas
alguma forma ali de brecar essa deplorável, como eu disse, atitude de alguns moradores que insistem nessa prática. Concedo a palavra à vereadora Viviane Delmassa. Obrigada, presidente. Boa noite, nobres vereadores, público que nos ouvem e nos assistem, funcionários dessa Câmara e público presente nessa Casa de Lei. Quero falar sobre o requerimento 317 de 2022, que nós fizemos, sobre o Poder Executivo referente ao piso salarial dos agentes do combate a endemias. Nós perguntamos ao Executivo. O governo federal promoveu repasses ao município de Assis dos valores destinados ao pagamento dos vencimentos dos agentes de combate a endemias antes e depois da Constituição número 120, de 5 de maio de 2022? Caso positivo, informe quais foram esses valores mês a mês, de janeiro a setembro de 2022. No período acima informado, e nos anos anteriores, os valores recebidos pelo município de Assis foram utilizados para o pagamento dos vencimentos dos agentes de combate a endemias? Considerando que a nova ordem instituída pela Emenda Constitucional 120 de 2022 estabeleceu um novo critério para definição de piso nacional aos agentes de combate às endemias, corresponde a 2 salários mínimos, independente de qualquer outra formalidade, não tendo sido recepcionadas as disposições anteriores constantes no artigo 9A da Lei Federal 11.350, de 2006, alterada pela Lei Federal 13.708, de 2018. Em seus critérios, qual a razão do município de Assis ainda não ter efetuado o repasse e pagamento do piso nacional de 2 salários mínimos aos agentes combates à endemia do seu quadro? Caso o cumprimento da emenda da Constituição de 120 de 2022 não tenha ocorrido até a data da resposta ao presente requerimento, qual é a previsão desta Secretaria da Saúde de início dos pagamentos administrativos das parcelas atuais e atrasadas devidas aos servidores dessa categoria? Então, aqui nós estamos fazendo alguma solicitação, algumas perguntas, porque ainda os nossos agentes de endemias se encontram da mesma forma. E o requerimento 318, nós estamos fazendo também a pergunta se o Executivo tem previsão para fazer uma reforma no quadro dos funcionários públicos, visto que nós já estamos falando há várias semanas sobre a defasagem salarial desses nossos funcionários, em todas as áreas. São merendeiras, agente de endemias, motoristas, o pessoal da obras, o pessoal da assistência social, professores, enfim. Todo funcionário público municipal está sofrendo com esses salários. Também não poderia deixar uma moção de repúdio que nós fizemos em conjunto, o vereador Fernando Circa fez e abriu para a gente, porque nós tivemos presente no dia 7 de setembro, todos os professores empenhados ao desfile com seus alunos, trabalhou antes para que esse desfile acontecesse com muita hombridade. E uma professora, ao perguntar sobre o piso salarial ao nosso prefeito, teve a triste visão dele pisotear no chão, falando que o piso estaria ali naquele momento. É entristecedor. Não tem o que falar a mais. É muito triste, porque todas as campanhas políticas colocam a educação como carro-chefe. E um executivo pisoteando para falar que o piso está aí, só temos que repudiar. Muito obrigada.
Concedo a palavra ao vereador Fernando Sirquia. Muito obrigado, presidente. Boa noite ao público que nos assiste. Boa noite a quem nos assiste através das redes sociais e quem nos ouve através das ondas da rádio da 95.5 Rádio Câmara. Eu venho aqui nessa tribuna falar sobre a moção de repúdio que eu fiz em relação aos atos do prefeito municipal, moção essa assinada por diversos vereadores aqui dessa Casa de Leis. Foi disponibilizada para todos assinarem. É uma moção que é uma resposta aos professores. A gente estava lá no desfile do 7 de setembro, um dia cívico, um dia solene, em que você precisa respeitar a liturgia do cargo, independente de qualquer coisa. É um dia de respeito. Mas, infelizmente, respeito não é muito a praia do prefeito José Fernandes. Sempre faz questão de baixar o nível, e não foi diferente no 7 de setembro. A gente viu ali professores, escolas e escolas desfilando, mobilizando seus alunos, fazendo um lindo desfile, como sempre fazem, dedicados, se importando com a solenidade do dia, o respeito necessário para uma cerimônia de 7 de setembro. Entretanto, os professores, naturalmente, foram levar a reivindicação do piso salarial. É uma reivindicação que os professores trazem há muito tempo, que já tentaram diversas reuniões com o prefeito, que já tentamos aqui na Câmara também algumas convocações, propusemos reuniões, mas nada foi feito. E o que acontece é que esses professores buscaram o prefeito numa das raras oportunidades em que tem para dialogar com o chefe do executivo, e o prefeito novamente baixou o nível. Ao ser questionado sobre o pagamento do piso, ele bateu com a botina surrada dele no chão e falou que o piso estava ali. E os professores ficaram absolutamente decepcionados e indignados com a situação. Tanto que eu não fui procurado por um ou dois, foram diversos professores que viram a situação e na hora lá já procuraram eu, já procuraram a Viviane, os demais vereadores estavam lá presentes para falar dessa situação, porque é realmente um desrespeito muito grande. Os professores vêm fazendo um sacrifício aqui no município de Assis. Assis é uma das cidades da nossa região que pior remunera os seus docentes e mesmo assim fazem o trabalho com todo o coração, com todo o zelo, com todo o carinho que é necessário para essa profissão tão importante. Professores de Assis, vocês são guerreiros, vocês são lutadores do dia a dia e que estão fazendo de tudo aí para que a gente possa formar uma geração cada vez mais consciente, cada vez mais crítica, com consciências cada vez mais esclarecidas. Então é uma pena mesmo que o prefeito José Fernandes enxergue os professores assim, e o que aparenta é que o prefeito José Fernandes ligou o botão do... Não vou nem falar aqui, mas ligou o botão do tô nem aí. Ele não respeita mais a Câmara Municipal, ele não respeita mais os professores, ele não respeita o servidor público, não respeita as merendeiras, não respeita quase ninguém, a não ser a família dele, a não ser o consogro dele, Arildo. Então, essa moção ela vem como uma resposta da Câmara Municipal. A Câmara Municipal se posicionando e falando, prefeito, isso é inaceitável. Se você fizer isso, a gente vai fazer moção de repúdio. Pode ser considerado uma notinha sem um valor, sem uma represália forte o suficiente, mas não deixa de ser um posicionamento da Câmara. Acho que num momento como esse, nós, vereadores, que estamos falando que defendemos a educação, estamos falando que defendemos o professor, a gente não pode se omitir. A gente tem que se posicionar e defender o professor de fato, defender a moral do professor, porque o que o prefeito fez foi uma humilhação e não desejo isso para ninguém. Independentemente do emprego, independente do cargo, o seu chefe, que o prefeito é isso, ele é o chefe maior do município, ele não pode destratar o seu subordinado com tamanho desrespeito, com tamanho... chega a ser ridículo, sabe? Então, fica registrada aqui a moção, a gente conta aí com o apoio dos nobres pares para aprová-la, e eu tenho certeza que todos os vereadores daqui estão apoiando essa causa, estão apoiando o professor, estão apoiando a educação. É isso, presidente. Muito obrigado. Continua em discussão, moções, indicações e requerimentos. Eu concedo a palavra ao vereador Fabinho, alerta verbal. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos e a todos que estão nos acompanhando pelas diversas mídias digitais, mídias sociais, pela TV Câmara e pela Rádio Câmara também. Que Deus possa abençoar cada um de vocês
peço permissão para estar falando aqui do meu local. Estarei falando de algumas indicações, fizemos também uma indicação ao Poder Executivo. Vai fazer mais de 1 ano e meio que fizemos essa indicação sobre uma lâmpada numa ponte que atravessa ali entre o final do Jardim Eldorado ao Parque Colinas. O local ali fica muito escuro à noite, fica muito perigoso, principalmente para as mulheres e crianças. Então fizemos aí a indicação ao Poder Executivo, só que até o momento ainda esse pedido não foi atendido. Também fizemos a indicação da faixa elevada, o vereador Fernando Vieira também já fez, o vereador Gerson Alves, que ali na Avenida Mário de Vito, fica entre a Igreja Católica e a Igreja Cristã ali da Renovada, mas até o momento o pedido ainda não foi atendido e estamos aqui relembrando e cobrando o Poder Executivo. Também sobre a faixa elevada na Igreja Redonda ali, né, que não foi atendido ainda o pedido e tem muitos buracos ali, então nós estamos novamente cobrando e lembrando aí o Poder Executivo. Também indicação de número 201/2022, que solicita do Poder Executivo a possibilidade de execução do serviço de recapeamento asfáltico na rua Antônio Miguel Piemonte, na Vila Maria Alves. Também relembrando aí o Poder Executivo e cobrando novamente do Poder Executivo. Fica ali na rua Antônio Miguel Piemonte, o trecho compreendido entre a rua José Torres e a rua Osmar Francisco Alves, na Vila Maria Alves. Também indicação de número 212/2022, que solicita do Poder Executivo a possibilidade de execução do serviço de recapeamento asfáltico na rua Luiz Nobre, no trecho compreendido entre a Avenida Vereador Davi Passarinho e a rua São Bento, na Vila Souza. Também indicação de número 213/2022, que solicita do Poder Executivo a possibilidade de execução de serviço de recapeamento asfáltico na rua Belo Horizonte, que fica ali entre o trecho compreendido entre a rua Vicente Mercadante e a rua Capitão Altino, na Vila Carvalho. Os moradores ali estão reclamando que fica entre ali o Espeto do Alex e o Bar do Bigode, mas até o momento o pedido ainda não foi atendido, então estamos cobrando aqui novamente o Poder Executivo que, se possível, aí, fazer os estudos para fazer o recapeamento nessa rua. Também a indicação de número 214/2022, que solicita do Poder Executivo a possibilidade de execução de serviço de recapeamento asfáltico na rua Santa Efrigênia, que fica ali no trecho compreendido entre a Rua Paraná e a Rua Rio Grande do Sul, na Vila Carvalho. Também indicação de número 215, que solicita do Poder Executivo execução do recapeamento asfáltico no trecho da Rua Expedicionário, compreendido entre ali o número 102 ao número 500, na Vila Silvestre. Essa rua o pessoal começou a jogar caco de telha, entulho, para dar uma amenizada aí nos buracos. Então estamos lembrando novamente aí o Poder Executivo, né, para que se tenha aí a possibilidade de fazer o recapeamento asfáltico nessa rua. Também aí solicitando e lembrando do Poder Executivo a indicação de número 239, que solicita do Poder Executivo a possibilidade de execução do serviço de construção de um obstáculo moderador de velocidade na rua Ida Minati Ferreira, próximo ao número 640, na Vila Maria Isabel. Essas são as indicações. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, moções, indicações e requerimentos. Em discussão? Encerrada a discussão. Em votação, os requerimentos e as moções. Os vereadores forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado os requerimentos e as moções.
Passaremos agora para o uso da palavra pelos vereadores, seguindo a ordem de inscrição limitada a 2 vereadores, pelo prazo de 10 minutos cada, improrrogáveis, conforme dispõe o artigo 137, inciso 4, do Regimento Interno. Os vereadores inscritos para o uso da palavra na sessão de hoje são o Fábio Alex Nunes e o Douglas Henrique de Azevedo Terra. O vereador Fábio Alex Nunes fará uso da palavra? Não farei uso da palavra, senhor presidente. Perfeito. Vereador Douglas Henrique? Não, presidente. Bem, eu consulto, então, os 2 vereadores que fariam uso da palavra se mantêm suas inscrições para as próximas sessões. Mantenho, senhor presidente. Vereador Douglas? Mantenho, senhor presidente. Perfeito. Dando continuidade à sessão, nós passaremos agora à comunicação das lideranças, comissões e das frentes parlamentares, pelo prazo que nos resta até darmos início à ordem do dia. Os vereadores podem fazer suas inscrições através do painel de forma oral, se preferirem. Concedo a palavra ao vereador Douglas Azevedo. Obrigado, presidente. Boa noite. Boa noite aos demais integrantes da mesa, vereadores, vereadora Viviane Delmassa e público aqui presente, meu boa noite. Gostaria de estar aqui parabenizando, na pessoa do secretário Fábio, a empresa Stylux, que está fazendo um grande trabalho de troca de iluminação. Pelo menos as minhas solicitações eles têm atendido de forma rápida, e falar especificamente da Avenida Davi Passarinho, Eu não sei porque, de repente, a Davi Passarinho ela é um pouco mais estreita do que a Avenida Getúlio Vargas ou a própria Rua Barbosa, mas à noite ela está muito bonita, vereador Fernando. E esses dias, na chuva, o LED estava refletindo no asfalto, estava um clarão, coisa mais bonita do mundo, né, Fabinho? Você que está sempre passando por ali. Tanto na iluminação, quanto no asfalto, quanto na pintura de solo, a avenida está muito bonita. Então, parabenizar a Stylux e agradecer ao Fábio por estar atendendo a gente aí da melhor forma possível. Obrigado, presidente. Continua aberta a palavra para a comunicação das lideranças, comissões e das frentes parlamentares. Só retomando, antes de passar a palavra ao vereador Fernando Vieira, lembrando que os próximos a usarem da palavra no tempo concedido de 10 minutos a cada vereador são os vereadores Edson de Souza, o vereador Pastor Edinho e o vereador Fernando Cir, que é na próxima sessão. Obrigado. Concedo a palavra ao vereador Fernando Vieira. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos os presentes, ao público que nos assiste pela TV, nossos colegas vereadores, a nobre colega vereadora também. E venho aqui, na tribuna, mais uma vez, senhor presidente, para dizer que nós tivemos na manhã de hoje uma reunião aqui na Câmara Municipal, juntamente com o prefeito municipal, o seu vice, Aref, e com o pessoal do IBGE. O IBGE está fazendo um trabalho, para quem não conhece, é o Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estatísticas, Geografia e Estatísticas, isso. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. E eles fazem o censo. Nós estamos vivendo o censo no nosso município, e no país, está tendo esse censo. E existe a necessidade, diante da devolutiva das pessoas que estão trabalhando no censo, fazendo as pesquisas, a necessidade do engajamento da população, vereador Rogério. Vossa Excelência esteve presente conosco, o vereador também, Tenente Gênova, a necessidade da participação da população, que a população se engaje no sentido de fornecer as informações com maior fidedignidade. O que acontece? Muitas vezes, quando se fala de renda, as pessoas ficam com receio por causa da questão fiscal. E a gente sabe que a lei de proteção de dados não permite que o IBGE forneça dados para a Receita Federal relacionado à renda individualizada do CPF ou do CNPJ. Então, a verificação da renda, outros dados, participação de como está a vida, se tem saneamento básico, se tem água encanada, outras questões relacionadas à deficiência
física, né? A pessoa enxerga os 2 olhos, ela tem o óculos, consegue visualizar, corrige a visão, ouve dos 2 ouvidos, tem mobilidade. Essas informações são de extrema importância para o Estado brasileiro, que somente através dessas informações nós vamos ter condições, nós enquanto poder público, de prestar à população políticas públicas com assertividade, não é? Sabendo identificar o problema, sabendo como está vivendo o nosso munícipe assisense. E muitas vezes nós temos aí pessoas que muitas vezes não querem atender, porque a entrevista demora muito, mas, gente, é um ato de civilidade, é um ato de cidadania, não é? Nós prestarmos as nossas informações, não é? Para aquele censo, não é? Esse censo vai medir a qualidade de vida, como está a saúde, como está a assistência social, se a pessoa, como é que está o econômico, não é? Como é que está a atividade econômica, o consumo. São vários dados que são coletados, que dão essas informações para o gestor público federal, estadual e municipal. Não é? A gente estava conversando aqui com o Afonso, não é, que é o diretor responsável do censo aqui em Assis. Ele tem nos falado, inclusive, com relação às guias, não é? Quantas bocas de lobo que tem naquela testa de quarteirão, não é? Quantas árvores tem no local, se tem acessibilidade, condições de calçamento. São várias informações que o munícipe precisa ajudar, não é? É somente com a unidade de todos, com a participação de todos, que nós vamos ter todas as informações necessárias para que o censo seja realizado da melhor forma possível. O censo em Assis está caminhando, não é? Ainda existem algumas casas, alguns locais que não foi realizado visitas ainda, está em fase de conclusão, e logo, logo nós vamos ter o número ideal de moradores, de pessoas que estão em trânsito, como é que está a situação e o cenário ideal da nossa cidade. Contamos com a participação de toda a população de Assis, para que, pelo menos no nosso cenário, nós possamos mostrar para o governo federal, mostrar para o governo estadual como está Assis, como está a nossa população, em que condições vive, qual é o IDH, qual é a condição de meio ambiente que se vive, em todos os cenários que o Estado presta serviço, que o Estado possa estar atendendo a nossa população. Por hoje são essas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Continua aberto o tempo para a comunicação das lideranças, comissões e das frentes parlamentares. Concedo a palavra ao vereador Gerson Alves. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria aqui também de registrar a presença do senhor Odimar Franco, jornalista do novo portal de notícias na nossa cidade, portal Assis Agora. Faço votos que o seu jornal tenha sucesso, que leve bastante informação, sempre com imparcialidade, pensando em informar e trazer aí o benefício à nossa população. Que Deus abençoe o seu trabalho na nossa cidade. Senhor presidente, eu gostaria de abrir um parênteses aí. Nós nos aproximamos da eleição, né, e gostaria de fazer algumas observações a respeito. É muito importante elegermos o nosso presidente. Muitas vezes, numa eleição, o foco fica muito voltado para o cargo de presidente ou, às vezes, do governador, né? E esquecemos, e às vezes a população não dá o devido valor no Congresso Nacional, no Senado e também na Assembleia Legislativa. Então, mais que atentos, temos que escolher a dedo, passar por um filtro ético muito grande para que possamos balizar, né, o trabalho de um deputado hoje. Muitos já conhecemos o trabalho que vem exercendo na Assembleia, ou até mesmo no Congresso Nacional, no Senado, mas precisamos analisar esses candidatos que agora nos são apresentados, sobre o trabalho que eles estão fazendo na Assembleia. Isso é muito importante, como
os atuais deputados, deputados federais, estaduais, têm votado, qual o trabalho que ele tem feito na sua legislatura, como ele tem votado, quais são as políticas públicas que ele tem voltado o seu olhar. Então, acho que isso, as emendas impositivas, as ajudas aos municípios são muito importantes, mas o trabalho como parlamentar, nós não podemos nos esquecer, porque muitas vezes se dá com uma mão e tira com a outra. Então, é muito importante termos um senso muito acirrado e criterioso para que possamos balizar a nossa política. Porque senão, seja o presidente, seja o governador, muitas vezes eles ficam aí numa situação difícil de se trabalhar, né? Então, temos que ter um cuidado todo especial e escolher os nossos candidatos que vão nos representar por 4 anos. Então, fica esse meu apelo a toda a população para que vote consciente, para que exerça a sua cidadania, exerça o seu dever de cidadão, mas com um critério muito acirrado. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Gostaria de parabenizar o vereador Gerson por essa fala e dizer que faltam 20 dias aí para a eleição, não é? E não custa muito nós tirarmos um tempinho do nosso dia para a gente focar na questão parlamentar. A gente está vendo um cenário político aí que as decisões do país, muitas vezes, são decididas pelo parlamento, né? Passa o projeto de lei pelo Congresso, vai à sanção presidencial e muitas vezes tem alguns vetos e o parlamento derruba o veto, não é? Então, muito se dá pelo parlamento. A gente vai nas rodas de conversa, muito se fala de governador, muito se fala de presidente, que é importante, não é? Também, mas a questão de Senado, deputado federal, deputado estadual, realmente nós temos que ter esse olhar, vereador Gerson, e também, não só, claro, no olhar dos recursos que foram enviados para a região, da atenção que se deu para a região, mas também no plano macro. Aqueles deputados que tiveram atuação no plano macro, pensando no país, pensando no desenvolvimento da nossa nação. E parabéns, vereador. Continua aberta a palavra para para a comunicação das lideranças, comissões das frentes parlamentares. Bem, não havendo mais nenhum inscrito, fim do expediente, eu determino ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, que proceda à verificação de presença para passarmos a ordem do dia. Alexandre Cobra-Vencio. Dionísio de Gênova. Tenente Gênova presente. Douglas Azevedo. Douglas Azevedo presente. Edson de Souza. Pastor Eguinho presente. Fábio Alex Nunes. Fabinho Alerta Verbal presente. Fernando Vieira. Fernando Vieira presente. Fernando Sirquia. Gerson Alves presente. Fernando Sirquia presente. Jonas Campos. Jonas Campos presente. José Carlos Silva. Carlinhos presente. Luiz Antônio Ramão. Ramão presente. Nivaldo dos Santos. Pastor Nivaldo da Pedelada presente. Rogério Nascimento. Presente. Vinícius Simili. Presente. Viviane Delmassa. Presente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Alexandre. Alexandre Cachorrão presente. Dando prosseguimento à sessão, determino ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, que proceda à leitura da pauta da ordem do dia. Pauta da ordem do dia da 31ª sessão ordinária, em 12 de setembro de 2022. Projeto de lei número 51/2022, do vereador Vinícius Simili. Institui o programa Auxílio Aluguel, destinado às mulheres vítimas de violência doméstica no âmbito do município de Assis e da outras providências. Projeto de lei número 111/2022, do vereador Alexandre Cobra-Vencio, dispõe sobre a criação do projeto de atendimento à estimulação neuropsicomotora
precoce para crianças portadoras de deficiência no município de Assis. Projeto de lei número 133/2022 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 32.191,05, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social. Projeto de lei número 155/2022 do vereador Jonas Campos dispõe sobre denominação da via pública situada entre as ruas José Augusto Piovesani e José Sebastião da Rosa, paralela às ruas Luiz Francisco de Almeida e Sebastião Leite do Canto, no bairro São Fernando Vale, de rua Marilena Vieira Silveira Romo, rua Marilena Vieira Silveira Romo. Projeto de lei número 166/2022 do vereador Edson de Souza dispôs sobre a denominação da rua A do residencial Vila Bela 3, de rua Comendador Celso Camilo Costa Pinto. Projeto de lei número 167/2022 do Poder Executivo autoriza o Poder Executivo a alienar, mediante doação, veículos de propriedade do município à comunidade terapêutica para farmacodependentes Monte Sião, a Cremos, e dar providências correlatas. Projeto de lei número 168/2022 do Poder Executivo autoriza o Poder Executivo a alienar, mediante a doação, veículo de propriedade do município à Casa da Menina São Francisco de Assis e dar providências correlatas. Projeto de lei número 169/2022 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 50.131,30, junto à unidade orçamentária do gabinete do prefeito. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Assis, 9 de setembro de 2022. Em discussão, o projeto de lei 51/2022, de autoria do vereador Vinícius Simile, que institui o programa Auxílio Aluguel, destinado às mulheres vítimas de violência doméstica no âmbito do município de Assis e dá outras providências. Em discussão, concedo a palavra ao autor do projeto, vereador Vinícius Simile. Obrigado, presidente. Boa noite aos nobres colegas vereadores, a vereadora Viviane Delmassa, ao público presente, aos quem nos acompanha pelas redes sociais, pela rádio e TV Câmara, meu boa noite. Presidente, esse projeto que nós iremos discutir na noite de hoje, ele é uma sequência de dois projetos de minha autoria que nós temos aqui na Câmara Municipal, já sancionados pelo prefeito municipal, que visam justamente trazer essa questão da violência doméstica e trazer, além de trazer à tona esse problema, tentar achar caminhos e soluções para que esse problema seja mitigado, seja, na medida do possível, esquecido e deixar de existir na nossa cidade em especial. Eu falo que é sequência de dois projetos porque lá em 2019 eu fiz um projeto já pensando nessa temática que visa, o que faz com que as mulheres vítimas de violência doméstica tenham preferência na entrevista de empregos. Nós temos um setor aqui na cidade, que é o PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador, e as mulheres que são vítimas de violência doméstica podem chegar nesse espaço com o documento da Justiça, dizendo que ela é vítima de violência, ela tem prioridade no encaminhamento para a empresa que vai fazer a entrevista na tentativa de buscar um emprego. O segundo projeto, lá de 2021, que veda a contratação de pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha pelo poder público. Então, aquelas pessoas que são condenadas pela Lei Maria da Penha não podem ser contratadas pelo poder público municipal, seja a Prefeitura, a Câmara Municipal e as administrações indiretas. E esse projeto da noite de hoje é justamente para continuar a discussão e achar mecanismo para que as mulheres deixem de estar nessa situação de violência doméstica. A gente sabe que um dos grandes problemas que as mulheres enfrentam é a situação financeira. E é uma das grandes situações que faz com que ela perdure e permaneça nessa situação de violência doméstica. Então, quando a mulher não tem uma receita, não tem uma renda, ela acaba continuando a viver com o seu agressor no espaço, dentro da sua casa.
E aí a ideia é fazer com que o Estado, com que o Poder Público Municipal possa lançar mão de um gatilho, de um mecanismo, para que ela tenha condição de buscar, né, um domicílio, uma casa, alugar um espaço, para que ela saia daquele espaço de violência, para que ela possa aí avançar, aí, quem sabe, aí, não sofrer mais esse tipo de violência doméstica. A gente sabe que a violência doméstica aumentou substancialmente nos últimos anos por conta da pandemia, e a gente tem que buscar elementos para auxiliar essas mulheres. O projeto, em suma, visa, então, a concessão desse benefício por um prazo de 12 meses, né, podendo ser prorrogável por um prazo igual, caso seja identificada a necessidade e justificada tecnicamente esse projeto ou esse benefício pode ser prorrogado por 12 meses. Há necessidade de que na apresentação da solicitação desse benefício, desse auxílio aluguel, seja a mulher apresente ali a medida protetiva que ela está amparada para que ela possa fazer o pleito junto ao Poder Executivo, e aí nós temos um limitador que é a questão financeira. Nós aqui, enquanto legislador, enquanto vereador, nós não podemos apontar qual o valor, de que maneira será feita, quantos pagamentos serão feitos, porque nós estaríamos entrando aí na esfera do Poder Executivo. Então, há esse cuidado na questão aí da técnica legislativa para que a gente não invada a prerrogativa do Poder Executivo, e aí o Poder Executivo vai, de certa forma, elencar o valor, quais são os requisitos, como a mulher pode proceder a partir de então, para que ela possa fazer jus a esse benefício. Então, através de um decreto municipal, o prefeito pode aí regulamentar essa lei dentro daquilo que ele achar necessário. Então, resumidamente, é mais uma tentativa, mais um projeto de lei que a gente discute aqui na Câmara Municipal, que visa fazer com que a mulher possa ter mais um gatilho, mais um mecanismo para auxiliá-la, né, nessa saída, nesse enfrentamento que é tão penoso e tão duro para as mulheres. Então, é mais uma ideia que a Câmara Municipal lança a mão, mais uma lei que tenho certeza que o prefeito irá sancionar, para que as mulheres possam ter aí mais uma oportunidade para sair desse estado de violência. Então, eu reservo meu tempo para qualquer eventualidade, presidente, conto com a colaboração e aprovação dos demais pares, para que a gente possa, mais uma vez aqui, ser pioneiro na região, ser pioneiro no nosso estado em políticas públicas voltadas às garantias individuais das mulheres. Obrigado, presidente. Continua em discussão, projeto de lei 51/2022, em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Solicito ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, que proceda à chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto respondam sim, os que forem contrários respondam não. Alexandre Cobra Vencio. Alexandre Cachorrão vota sim. Dionísio de Gênova. Tenente Gênova vota sim. Douglas Azevedo. Voto sim. Edson de Souza. Pastor Edinho vota sim. Fábio Alex Nunes. Fábio em alerta verbal, vota sim. Fernando Vieira. Voto sim. Fernando Sirkia. Sim. Gerson Alves vota sim. Jonas Campos. Jonas Campos vota sim. José Carlos Silva. Carlinhos vota sim. Luiz Antônio Ramon. Desculpa. Nivaldo dos Santos. Pastor Nivaldo vota sim. Rogério Nascimento. Sim. Vinícius Simile. Sim, com declaração de voto. E Viviane Delmassa. Sim, com declaração de voto. O projeto de lei número 51/2022, de autoria do vereador Vinícius Simile, foi aprovado por 14 votos favoráveis, com declaração de voto do autor do projeto e da vereadora Viviane. Com a palavra, o vereador Vinícius Simile. Obrigado, presidente. Apenas para agradecer a votação, a consideração dos nobres pares do projeto. Esperar, né, que o prefeito municipal possa executar o quanto antes essa ideia, né, para ter mais um mecanismo, para ter mais uma ferramenta de auxílio para que as mulheres possam deixar de conviver na situação de violência doméstica. Então, agradeço a votação dos nobres pares e espero que o projeto possa ser executado o quanto antes. Obrigado, presidente. Concedo a palavra à vereadora Viviane Delmassa para sua declaração de voto. Obrigado, presidente. Eu não poderia deixar de me manifestar, sendo mulher, e acompanhando esse projeto também. Parabenizar a Vossa Senhoria por ele,
por estar pensando, fazer essa Câmara também estar pensando em estratégias e pensando nas mulheres dentro dessa temática que é a violência que tem, infelizmente, crescido tanto, né? Parabéns, vereador. Passaremos agora à discussão do projeto de lei 111/2022, de autoria do vereador Alexandre Cobra Vencio, que dispõe sobre a criação do projeto de atendimento à estimulação neuropsicomotora precoce para crianças portadoras de deficiência do município de Assis. Em discussão? Pela ordem, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Obrigado. Alexandre Cachorrão. Eu gostaria, se Vossa Excelência poderia consultar os colegas vereadores, eu estarei pedindo aí o adiamento por uma sessão, estou buscando algumas informações, mais alguns subsídios para enriquecer o debate semana que vem. O adiamento por uma sessão, por favor. Considerando o requerimento oral do vereador Alexandre Cachorrão, eu consulto os senhores vereadores sobre o adiamento do projeto por uma sessão. Aqueles que forem favoráveis, o adiamento permaneça como estão, os contrários se manifestem. Projeto adiado por uma sessão. Passaremos, então, agora à discussão do projeto 133/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica, no valor de R$ 32.191,05, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal da Assistência Social. Em discussão? Encerrada a discussão e votação. Solicito ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, que proceda à chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto respondam sim, os que forem contrários respondam não. Alexandre Cobra Vencio. Alexandre Cachorrão vota sim. Dionísio de Gênova. De Gênova vota sim. Douglas Azevedo. Douglas Azevedo vota sim. Edson de Souza. Pastor Edinho vota sim. Fábio Alex Nunes. Fabinho Alerta Verbal vota sim. Fernando Vieira. Fernando Vieira vota sim com declaração. Fernando Sirkia. Gerson Alves vota sim. Jonas Campos. Jonas Campos vota sim. José Carlos Silva. Carlinhos vota sim. Nivaldo dos Santos. Sim. Rogério Nascimento. Sim. Vinícius Simile. Sim. E Viviane Delmassa. Sim. O projeto de lei 133/2022, de autoria do Poder Executivo, foi aprovado por 13 votos favoráveis e uma ausência, com declaração de voto do vereador Fernando Vieira. Obrigado, senhor presidente. Apenas para informar a população que se trata de um recurso relacionado ao CadÚnico, né? A necessidade do município é um recurso do Fundo Municipal de Assistência Social, não é? Que é para o custeio de ações que visem aí a aprimoramento no CadÚnico, né? É um recurso que já está aí no seu prazo aí praticamente, e com a aprovação desse projeto de lei, esse projeto está aí na sanção do prefeito, e vai auxiliar muito a Secretaria de Assistência Social na contratação, não é? Pelo menos, não sei, acredito que seja a título temporário, para que seja realizado essas pesquisas, aprimoramento dos programas sociais do nosso município. Obrigado, senhor presidente. Passaremos agora à discussão do projeto de lei 155/2022, de autoria do vereador Jonas Campos de Lima, que dispõe sobre a denominação da via pública situada entre as ruas José Augusto Piovesani e José Sebastião da Rosa, paralela às ruas Luiz Francisco de Almeida e Sebastião Leite do Canto, no bairro São Fernando Valley, de rua Marilena Vieira Silveira Olmo.
Em discussão? Concedo a palavra ao vereador Jonas Campos, autor do projeto. Boa noite, presidente. Boa noite a todos presentes. Venho estar expondo o projeto de lei 155 de 2022, que é a nomeação de uma rua para um amigo aí, querido, que eu estimo, e a mãe dele, como veio a falecer, hoje a gente está apresentando um projeto de lei para estar homenageando ela, que ela merece, porque eu conheci ela, que eu conheci, convivi com ela, uma pessoa importante que foi aí para eles e que também acrescentou pouco na minha vida. Então, esse projeto de lei dispõe sobre a denominação da via pública situada entre as ruas José Augusto Piovesani e José Sebastião da Rosa, paralela com a Luiz Francisco de Almeida e Sebastião Leite do Canto, no bairro São Fernando do Vale, que será dominada como Marilene Vieira Silveira Omo. Vamos expor as exposições de motivos pela quais veio tomar esse projeto de lei. Nós propomos a designação da via pública, situada na rua João Augusto Vieira Piovesani e José Sebastião Rosa, paralela com as ruas Luiz Francisco de Almeida e Sebastião Leite do Canto, no bairro São Fernando do Vale, com o nome de senhora Marilene Silveira Omo. Temos em mente homenagear uma grande mulher que amou muito essa cidade. Ela foi psicóloga e professora na cidade. Ela nasceu em Bauru, veio para cá ainda criança, bebê. Seus pais eram de tradicional família aqui da cidade, a professora Estela Vieira da Silveira e o protético João Batista da Silveira. Marilene sempre teve muito afeto e dedicou por mais de 25 anos a carreira de professora, nessas escolas particulares aqui de Assis e estaduais. Ela também trabalhou alguns anos como psicóloga, mas como paixão dela era grande a educação, veio ofício a ensinar crianças e jovens. Marilene casou-se em 1974 com o bancário Arley Francisco Omo, filho também de uma tradicional família cisense, em qual possuía um comércio aqui na cidade. O comércio chamava Casas Omo. No início da carreira, Marilene trabalhou algum tempo como psicóloga, sendo responsável por aplicar exames psicotécnicos na cidade de Assis. Um tempo depois, dedicou integralmente ao ofício de professora nas escolas estaduais da região. Durante muitos anos, trabalhou na escola estadual Professor Léo Pisato, localizada no Jardim Paraná, onde continuou trabalhando mesmo após se aposentar. A Marilene faleceu no dia 30 de julho de 1919, deixando uma grande saudade no coração de seus familiares e todas as pessoas que conviveram com ela e tiveram a oportunidade de conviver assim como eu. Ao apresentar esse projeto de lei, a apreciação dos nobres pares, contamos com o valioso apoio para sua aprovação, uma vez que pretendemos homenagear e perpetuar a nome da senhora Marilene Vieira Silveira Omo por sua valiosa contribuição e progresso na cidade. Então, peço a contribuição aí de todos os nobres vereadores para que seja aprovado aí esse projeto. Obrigado, presidente. Continua em discussão o projeto de lei 155/2022. Eu concedo a palavra ao vereador Vinícius Simile. Obrigado, presidente. Eu gostaria de parabenizar o autor do projeto, vereador Jonas. Eu tive o prazer e o privilégio de conviver com a Marilena, com a Arley, com a Paula, a Fabiana, a Raquel, o João Paulo. Nós somos vizinhos de muro, na rua André Perini, né? Minha infância quase que toda, nós dividimos muro, né? E ali nós crescemos juntos, brincamos, enfim. E a Marilena, sempre uma pessoa muito, muito doce, muito receptiva e afetuosa. Então, uma justa homenagem, Jonas, a essa família, né? Esse pessoal todo que eu tenho muito afeto, né? Por toda a história de vida, pai banespiano, trabalhou com meu pai no Banespa. Então, há um monte de elementos aí que me fazem ficar feliz na noite de hoje e parabenizar a Vossa Excelência. Parabéns aí à família, espero que o João Paulo esteja assistindo, a Paula, a Fabiana, a Raquel,
né? E fica aqui meu abraço a todos e uma justa homenagem para uma pessoa muito bacana da nossa cidade. Então, parabéns, Jonas. Mandou bem. Continua em discussão, projeto de lei 155/2022. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Solicito ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, que proceda à chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto respondam sim. Os que forem contrários respondam não. Alexandre Cobra vence. Alexandre Cachorrão vota sim. Dionísio de Gênova. Tenente Gênova vota sim. Douglas Azevedo. Douglas Azevedo vota sim. Edson de Souza. Pastor Edinho vota sim. Fábio Alex Nunes. Fabinho Alerta Verbal vota sim. Fernando Vieira. Fernando Vieira vota sim. Fernando Sirkia. Sirkia vota sim. Gerson Alves vota sim. Jonas Campos. Jonas Campos vota sim. José Carlos Silva. Carlinhos vota sim. Nivaldo dos Santos. Sim. Rogério Nascimento. Sim. Vinícius Simile. Voto sim. Viviane Delmassa. Sim. O projeto de lei 155/2022, de autoria do vereador Jonas Campos, foi aprovado por 14 votos favoráveis. Passaremos agora à discussão do projeto de lei 166/2022, de autoria do vereador Edson de Souza, o pastor Edinho, que dispõe sobre denominação da Rua A do residencial Vila Bela 3, de Rua Comendador Celso Camilo Costa Pinto. Em discussão, concedo a palavra ao autor do projeto, o vereador pastor Edinho. Boa noite, senhor presidente. Mais uma vez, suba a tribuna. Agora na discussão dos projetos. Senhor presidente, esse projeto é um pouquinho diferente, porque é uma regularização, né, de uma denominação de rua que já existia. Então, devido ao prolongamento, aí estava dando aí a confluência de duas ruas com o mesmo prolongamento. Então, eu vou ler, chegou o ofício, né, do Departamento de Cadastro, para que nós pudéssemos fazer essa alteração. Então, eu vou ler aqui o ofício que veio do Executivo da Prefeitura, né, alteração e revogação da Lei 6.584/2018, que dispõe sobre a denominação da Rua L no residencial Vila Bela 2. O Departamento de Informações Técnicas Cadastrais da Prefeitura Municipal de Assis, respeitosamente, vem a presença da Vossa Excelência acerca do disposto da Lei 6.584, de 17 de setembro de 2018, e expor ao final requer o que segue. A lei em comento denominou a Rua L de residencial Vila Bela 2 como Rua Comendador Celso Camilo Costa Pinto. Todavia, conforme se pode verificar no mapa em anexo, a referida via se trata de prolongamento da Rua José Hernandes Pérez, devendo, nos termos do artigo 181 do parágrafo da Lei Orgânica do município de Assis, permanecer com a mesma denominação. De outra banda, foi verificado que a Rua A do residencial Vila Bela 2 ainda não possui denominação. Por isso, requer a Vossa Excelência ser revogada a Lei 6.584/2018, tendo em vista o disposto do artigo 181 do parágrafo 3º da LOMA, ou ainda como sugestão, seja alterada a lei que a Rua A do residencial Vila Bela 3 passe a denominar Rua Comendador Celso Camilo Costa Pinto. Então, lido aí o ofício e o pedido dessa regularização, nós vamos ler aqui a exposição do motivo, agora regularizando essa rua. Ao propormos a presente proposição, esclarecemos que estamos denominando a Rua A do residencial Vila Bela 3 de Rua Comendador Celso Camilo Costa Pinto e revogando a Lei número 6.584, 17 de setembro de 2018, que havia dado a essa denominação a Rua L
do residencial Vila Bela 2. Vale ressaltar que estamos atendendo a solicitação do Departamento de Cadastro da Prefeitura Municipal de Assis, que, através do ofício número 029/2022, solicitou a alteração da referida lei, tendo em vista que a Rua L do residencial Vila Bela 2 é prolongamento da Rua José Hernandes Pérez, devendo permanecer com a mesma denominação, e indicou a Rua A do residencial Vila Bela 3, para que seja denominado como o nome do comendador Celso Camilo Costa Pinto, e não se perca a homenagem prestada pelo ex-vereador Eduardo de Camargo Neto. Comendador Celso Camilo Costa Pinto, neto de imigrantes italianos, Camilo Alevato e Maria Barque, vindos da Itália de navio, tendo migrado para a região de São João da Barra, estado de São Paulo, onde Camilo Alevato era colono. Posteriormente, vieram para Assis, estado de São Paulo, onde se tornou comerciante e tiveram 7 filhos, sendo um deles a filha Ofênia Alevato, mãe de Celso Camilo Costa Pinto. Com o falecimento dos pais, Ofênia mudou-se para a cidade de São Paulo, onde conheceu e casou-se com Oswaldo Costa Pinto, filho de mãe síria e pai português, residindo no Tatuapé por 2 anos, onde tiveram a primeira filha, Cecília Costa Pinto. Oswaldo Costa Pinto, operário, com a crise na metade da Segunda Guerra Mundial, o emprego estava escasso nas capitais. Resolveu voltar para Assis na década de 40, com a família, perto dos familiares, Ofênia Levato Costa Pinto, onde Oswaldo trabalhou como motorista. Em Assis, no dia 24 de dezembro de 1942, nasceu Celso Camilo Costa Pinto. Teve uma infância simples, sem luxo, e portador de um problema congênito no olho esquerdo. Na época escolar, recebeu vários apelidos, hoje conhecido como bullying, mas não se abateu. Com 13 anos, já interessava em radiodifusão, mas seu pai, por ser contra, o matriculou no curso técnico de torneiro mecânico no Colégio Industrial, onde se formou com louvor. Contrariando seu pai, com 14 anos, conseguiu seu primeiro emprego na radiodifusora, onde despontou e se destacou no que mais amava, comunicação. Sua personalidade forte, exigente, sem medo de enfrentamento, combativo, impactante, muitas vezes polêmico, lhe trouxe muitíssimos amigos e admiradores e alguns inimigos e ressentidos. Na radiodifusora de Assis, aos 14 anos, totalmente autodidata, foi onde aprendeu várias funções, desde engenharia elétrica e eletrônica. Seu empenho o transformou em um grande jornalista, tendo se destacado desde muito jovem, em uma época em que, apesar da ausência do diploma, se valorizava muito a aptidão, competência, destreza, coragem, sendo um dos pioneiros em engenharia e jornalismo na área da radiodifusão na região. Em 1961, José Camargo, em memória, a quem Celso Camilo nutria grande admiração e respeito, convidou para trabalhar em seu novo projeto de emissora AM, na Rádio Cultura de Assis, em 1º de abril de 1962, onde Celso Camilo trabalhou até os seus últimos dias ao lado do seu chefe e grande companheiro, Antônio José de Camargo. Foi convidado em 1964 para trabalhar na extinta Rádio Excelsior, que futuramente se transformaria na Rádio Globo, depois CBN, mas não aceitou por seu amor à região de Assis e à Rádio Cultura. Fez várias viagens a Brasília com Antônio José de Camargo para conseguirem concessões na primeira rádio FM, mas para Assis e região. Assim nasceu a extinta Rádio Cultura FM, Cultura 2 FM, em 1980, até 2013, quando vendida com o nome de atual Interativa FM. Como repórter, usou seu poder de comunicação em várias campanhas em prol da população de Assis e região. Dos bastidores, sua influência no poder, por ter voz direta com o povo, era extraordinária. Exemplo de algumas de suas vitórias nos bastidores do poder: asfalto de estradas vicinais, Cândido Mota, Palmital,
Cândido Mota, a Florínia, Conceição de Monte Alegre, São Paulo, Pedrinhas Paulista, Cruzália, que ele ganhou na força da palavra, na época, na pressão, trazendo o governador para uma visita na região, convocou agricultores, transitarem com máquinas agrícolas no dia da visita, o dia todo, nas vicinais da terra batida, onde toda a região ficou encoberta de uma nuvem de poeira, fazendo com que o governador, que era contra a construção das estradas, repensasse e assinasse a favor. Campanhas humanitárias como catástrofes, acidente na Raposo Tavares, participou ativamente da construção da rodovia de Assis, colaborou para a fundação da FEMA, Fundação Educacional do município de Assis, e muitos outros benefícios a Assis e região. Usou seu dom comunicativo no jornal Cidade Aberta, na Rádio Cultura AM de Assis, que apresentava diariamente, não só com o seu trabalho, mas também em prol da população, até seu último dias de vida, mesmo doente, com problemas cardíacos, por amor à cidade. Celso Camilo, após seu falecimento, deixou 3 filhos, do primeiro casamento com Dionis Alves Costa, falecida em 1984. Teve uma filha, Cláudia Costa Borim Del Valle, de uma relação extraconjugal, e segunda filha, Andréia Márcia Lisboa, do segundo casamento com Angélica Maria Gomes, e terceiro filho, Celso Camilo Costa Pinto, filho. Nos últimos anos de vida, estava casado com Vilma Lúcia Cílias Costa Pinto, deixando saudade em suas filhas de coração, Jaqueline Gonzalez Roberto Gomes. Em 1973, alguém pode dar uns 5 minutos para mim? Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Alexandre. Eu concedo 5 minutos, pastor. Obrigado pela sua gentileza, Alexandre. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Fernando. Gostaria de pedir perdão para o nobre vereador não ter concedido esse tempo antes. Obrigado, doutor Fernando. Celso Camilo, em 1963, a Ordem da Solidariedade, reconhecida de utilidade pública pela Lei número 646, 17 de julho de 1967, de acordo com o artigo 15º e do seu estatuto, pelo seu grão-mestre, conferiu grau por força da lei, comendador da Cruz de Mérito Cultural, registrado no Ministério da Educação e Cultura, de acordo com o decreto federal. Na última entrevista que ele concedeu à Rádio Difusora de Assis, foi no dia 4 de abril de 2009, ao repórter Alves Barreto, no programa 17ª Hora, comandado por Antônio Sena, Sansão, como era conhecido. Mencionou naquela oportunidade o amor que tinha pela rádio. No dia 5 de junho de 2009, o jornalista Celso Camilo da Costa Pinto faleceu aos 66 anos de idade e seus restos mortais permanecem em Assis, onde está sepultado, por respeito ao amor que ele nutria pela cidade. Deixou grande saudade no coração de seus familiares, amigos e de todas as pessoas que tiveram o privilégio com ele conviver. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei à elevada apreciação dos 9 vereadores que integram essa Casa Legislativa, na certeza que, após regular tramitação, seja, ao final, deliberada a aprovação dessa devida forma. Muito obrigado, senhor presidente, e agradeço, reservo meu tempo. Continua em discussão o projeto de lei 166 de 2022 do vereador Edson de Souza. Encerrada a discussão. Em votação, solicito ao primeiro secretário, o vereador Gerson Alves, que proceda à chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto, que respondam sim, e os que forem contrários, que respondem não. Alexandre Cobra Vence. Alexandre Cachorrão vota sim. Dionísio de Gênova. Tenente de Gênova vota sim. Douglas Azevedo. Douglas Azevedo vota sim. Edson de Souza. 5 declaração. Fábio Alex Nunes. Fabinho Alerta Verbal vota sim. Fernando Vieira. Fernando Vieira vota sim com declaração. Fernando Sirkia. Sim. Gerson Alves vota sim.
Jonas Campos. Jonas Campos vota sim. José Carlos Silva. Carlinhos vota sim. Nivaldo dos Santos. Sim. Rogério Nascimento. Sim. Vinícius Simbili. Sim. E Viviane Delmassa. Sim. O projeto de lei 166/2022, de autoria do vereador Pastor Edinho, foi aprovado por 14 votos favoráveis, com declaração do proponente e do vereador Fernando Vieira. Com a palavra, o vereador Pastor Edinho. Obrigado, senhor presidente. Só agradecer aos 9 vereadores por aprovar esse importantíssimo projeto, que era regularizar essas ruas, né, e manter os homenageados. Obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Fernando Vieira para sua declaração de voto. Obrigado, senhor presidente. Parabenizar o autor da propositura e também mandar os nossos parabéns ao meu amigo Celso Camilo Costa Pinto Filho. Não é? O Celcinho, tive a oportunidade de trabalhar com ele com 14 anos na banda Contato Imediato, atual contrabaixista lá, um grande amigo, um grande irmão, né? A Mariana também, né? O Miguel, um grande abraço. Em discussão, o projeto de lei 167/2022, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a alienar, mediante doação, veículo de propriedade do município, a comunidade terapêutica para fármaco-dependentes Monte Sião, a Cremos, e da providências correlatas. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Solicito ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, que proceda à chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto respondam sim, os que forem contrários respondam não. Alexandre Cobra Vence. Alexandre Cachorrão vota sim. Dionísio de Gênova. Tenente de Gênova vota sim. Douglas Azevedo. Voto sim. Edson de Souza. Pastor Edinho vota sim. Fábio Alex Nunes. Fabinho Alerta Verbal vota sim. Fernando Vieira. Fernando Vieira vota sim. Fernando Sirkia. Sirkia vota sim. Gerson Alves vota sim. Jonas Campos. Sim. José Carlos Silva. Carlinhos vota sim. Nivaldo dos Santos. Sim. Rogério Nascimento. Sim. Vinícius Simbili. Sim. E Viviane Delmassa. Sim. O projeto de lei 167/2022, de autoria do Poder Executivo, foi aprovado por 14 votos favoráveis. Passaremos agora à discussão do projeto de lei 168/2022, também de autoria do Poder Executivo. Por esse projeto, fica autorizado o Poder Executivo a alienar, mediante doação, veículo de propriedade do município, a Casa da Menina, São Francisco de Assis, e da providências correlatas. Em discussão? Encerrada a discussão. Em votação. Solicito ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, que proceda à chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto respondam sim. Os que forem contrários respondam não. Alexandre Cobra Vence. Alexandre Cachorrão vota sim. Dionísio de Gênova. Tenente de Gênova vota sim. Douglas Azevedo. Voto sim. Edson de Souza. Pastor Edinho vota sim. Fábio Alex Nunes. Fabinho Alerta Verbal vota sim com declaração. Fernando Vieira. Fernando Vieira vota sim. Fernando Sirkia. Voto sim. Gerson Alves vota sim. Jonas Campos. Jonas Campos vota sim. José Carlos Silva. Carlinhos vota sim. Nivaldo dos Santos. Sim. Rogério Nascimento. Sim. Vinícius Simbili. Sim. E Viviane Delmassa. Sim. O projeto de lei 168/2022 foi aprovado por 14 votos favoráveis, com declaração de voto do vereador Fabinho Alerta Verbal, a quem concedo a palavra. Obrigado, senhor presidente. A declaração de voto desse projeto
É mais para estar falando desse e de outros projetos que nós votamos aqui na Câmara Municipal e do projeto que nós vamos votar. Todos os projetos que vêm para a Câmara Municipal, ele é analisado pelos vereadores. Então, ele tem todo o trâmite, né? Ele passa pelas comissões, né? Comissão de Cidadania, Comissão do Meio Ambiente, Infraestrutura e Desenvolvimento, Finanças e Contabilidade. Então, todos esses projetos, ele tem um trâmite e vai dias, né, para o vereador estudar, para o vereador estar analisando o projeto. Se o vereador tiver alguma dúvida sobre o projeto, ele pode estar fazendo um requerimento. Então, está tendo algumas reclamações do Poder Executivo que estamos travando pauta. Nós não estamos travando pauta. Muitas vezes nós temos dúvidas em projetos. Então, muitas vezes o vereador ele faz um requerimento para tirar essas dúvidas, né? Em cada 15 dias tem essas reuniões das comissões, então é ali que o vereador discute, tira dúvidas sobre o projeto, né? Tem dúvida, faz um requerimento, não é da vontade como alguns querem, já manda o projeto sem ler, a gente já vai assinar, já vai dar um parecer, não é assim que funciona, não é da maneira que vocês acham que tem que ser. Então o vereador ele vai estudar, vai analisar, e vai estar aí dando parecer favorável ou contrário do projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Passaremos agora à discussão do projeto de lei 169/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 50.131,30, junto à unidade orçamentária da unidade orçamentária do gabinete do prefeito. Em discussão, concedo a palavra ao vereador Gerson Alves. Presidente, só para esclarecer aí, por mais que tenha aí a destinação desta verba ao gabinete do prefeito, não quer dizer que vai ser empregado pelo gabinete do prefeito, né? Uma verba que veio aí destinada à Casa da Menina São Francisco de Assis. É uma emenda de um deputado estadual, né, que contou aí com a unidade de transferência direta da Casa Civil. Então, só mesmo para orientar, né, para que as pessoas saibam para onde que está indo esse recurso. Então, ele será destinado à Casa da Menina São Francisco de Assis através de uma emenda parlamentar de um deputado estadual. Continua em discussão o projeto de lei 169/2022, em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Solicito ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, que proceda à chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto respondam sim, os que forem contrários respondam não. Alexandre Cobra venceu. Alexandre Cajurão vota sim. Dionísio de Gênova. Tenente de Gênova vota sim. Douglas Azevedo. Voto sim. Edson de Souza. Pastor Edinho vota sim. Fábio Alex Nunes. Fábio Alerta Verbal vota sim. Fernando Vieira. Fernando Vieira vota sim, a Casa da Menina. Fernando Sirkia. Sim. Gerson Alves vota sim. Jonas Campos. Jonas Campos vota sim. José Carlos Silva. Carlinhos vota sim. Nivaldo Santos. Sim. Rogério Nascimento. Sim. Vinícius Simili. Sim. Viviane Delmassa. Sim. O projeto de lei 169/2022, de autoria do Poder Executivo, foi aprovado por 14 votos favoráveis. Não havendo mais matéria constante na ordem do dia, nós passaríamos agora para o uso da tribuna livre pelos cidadãos, mas não havendo quem queira, não havendo nenhum cidadão inscrito, eu consulto o segundo secretário se existem vereadores inscritos para explicação pessoal. Sim, senhor presidente. Temos um inscrito, o vereador Fernando Sirkia. Podeis fazer uso da palavra, vereador Fernando Sirkia.
pelo prazo de 10 minutos, no qual não poderá ser aparteado. Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos. Mais uma vez, uso desse expediente, da explicação pessoal, para vir falar um pouco aqui sobre a CPI da FEMA. A gente vem fazendo um trabalho investigativo que vem reverberando em toda a cidade, vem mostrando a realidade do que estava acontecendo na FEMA. As nossas ações já provocaram as mudanças que são necessárias, como, por exemplo, a criação do portal da transparência, a publicação da folha de pagamento, dentre outras muitas conquistas que já foram feitas pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu queria chamar a atenção de todos os vereadores aqui, do público que nos assiste, para um documento que foi protocolado pelo presidente da FEMA, Arildo Almeida, nessa Casa de Leis. Nesse documento, de várias páginas, ele afirma, ele pede a minha suspeição e o meu afastamento da CPI. Eu sou o presidente da CPI, venho fazendo um trabalho completamente sério, coeso. A gente vem dando a publicidade que é necessária para uma investigação de alto interesse público, como manda a legislação vigente, como manda o princípio da publicidade. Entretanto, o Arildo, ele está querendo levar no tapetão. Então, diante das acusações muito bem embasadas, dos fatos que a gente traz, a resposta que ele dá para a sociedade acisense é pedir o impedimento do vereador que presidia essa comissão e, além do impedimento, a declaração da nulidade de todos os atos da CPI. Arildo, eu queria dizer para você que você tem que ter vergonha na cara. Ao invés de vir para a população acisense e explicar os fatos, você vem protocolar isso daqui sem embasamento legal nenhum. Isso daqui já foi indeferido pela Procuradoria dessa Casa de Leis, porque isso daqui é uma piada. A gente sabe que uma comissão parlamentar de inquérito é uma comissão de cunho político. Então não venha tentar censurar a comissão parlamentar de inquérito, porque você não consegue dar sustentação às suas atitudes. Arildo, se alguém está destruindo a sua família, se alguém está destruindo a FEMA, é o senhor que se portou do jeito que se portou, que fechou contrato com o seu sobrinho, que fez o contrato da Salute do seu parceiro Alessandro Palma, que é ligado ao deputado Mauro Bragrato, assessor. Então, Arildo, você tem que ter vergonha na cara. Você tem que ter vergonha na cara e olhar para o que você está fazendo com a instituição FEMA, para o que você está fazendo com a imagem para a população acisense. Porque isso daqui, pedir a anulação dos atos da CPI, é um escárnio com a cara da população acisense. É um escárnio com quem paga seus impostos e com quem trabalha. Muita gente que acompanha o trabalho da CPI, que acompanha as oitivas, que está na boca do povo, a cidade inteira sabe o que está acontecendo, trabalha. Não precisa de contrato superfaturado na FEMA para enriquecer os bolsos de dinheiro. Os seus bens estão bloqueados pela justiça, assim como os bens do Vela. Então tem que ter vergonha na cara, Arildo. Tem que ter vergonha na cara, porque isso daqui já era, está indeferido, porque não tem previsão legal. Você tenta sustentar aqui a minha suspeição alegando que eu não seria imparcial. Mas, Arildo, isso daqui é uma comissão política. Você queria ser um político, queria ser candidato a prefeito. Então, se você quer descer para o play, você tem que aguentar brincar. Então, os fatos que a gente traz são todos fatos consumados, com provas documentais. Então, venha dizer, é verdade ou não que a FEMA suspendeu o contrato da Salute depois do início da CPI? É verdade ou não que a FEMA suspendeu o contrato da Seven Joy? É verdade ou não que a FEMA suspendeu o contrato da M. Almeida? Ora, se estava tudo certo, por que estão suspendendo? Pagando multa e outros encargos. Foi só trocar o diretor executivo que a coisa começou a andar. E a gente vai continuar cobrando, a gente vai enfiar o dedo na ferida. A gente quer agora os dados de 2017, 2018, 2019. A ação popular pede isso e agora a FEMA tem que se posicionar. Se vai ser parte ou se vai colaborar com a justiça. Porque não é mais só você, Arildo, que teve a sua casa invadida pela polícia em uma busca e apreensão, que tem os seus bens bloqueados pela justiça por causa dos estragos que está fazendo lá na FEMA. Então é hora de ter vergonha na cara. E eu lanço aqui o desafio, Arildo. Se você acha que está correto, não protocola esse documento aqui não. Protocola uma CP, comissão processante, que pode ser feita por qualquer cidadão, inclusive você, pedindo a cassação do meu mandato. E aí a gente coloca aqui no plenário, para os 15 vereadores analisar quem é que está do lado do povo, quem é que está buscando a verdade e quem é que está roubando dinheiro público. Porque para parar essa comissão parlamentar de inquérito, não vão bastar bons advogados, não vai bastar muito dinheiro investido na sua defesa. Você vai precisar ou cassar o meu mandato ou me matar. E não adianta querer ameaçar os outros não, Arildo. Se você tem algum problema com a comissão parlamentar de inquérito, se você tem algum problema com a justiça,
vem aqui falar na minha cara. Não vem de covardia, porque eu sei o que você anda fazendo. E eu sei e eu vou dar publicidade para tudo isso, porque a população de Assis tem o direito de saber. O aluno que paga mensalidade na FEMA tem o direito de saber quem é que preside a instituição. E, infelizmente, a FEMA está presidida por um bandido. Por um bandido. E eu falo com todas as palavras. É isso que você é, Arildo. Então, pode vir protocolar documento aqui na Câmara, pode fazer o que for necessário, mas nada vai adiantar. Por isso eu lanço o desafio. Se você acha que a sua defesa está com tudo, se você acha que os fatos que você fez à frente da FEMA estão de acordo com os princípios da administração pública, com a probidade, com a honestidade e com a moralidade, faça o seguinte: protocole um pedido de comissão processante para cassar o meu mandato por quebra de decoro e, nesse documento, sustente fato por fato. Explique a licitação da M. Almeida, explique a licitação da Salute, explique por que vocês romperam com esses contratos agora, depois que veio a CPI, explique os super salários, embasamento legal, explique tudo isso. Você precisa dar a cara a tapa e mostrar para a população, porque na hora de tirar fotinha e usar a FEMA como palanque político, que é isso que você vem fazendo desde que assumiu a presidência da FEMA, você usa. Mas na hora de dar a cara a tapa e defender os atos da sua administração à frente da FEMA, você se esconde. Então deixa de ser covarde e faça o que é necessário. Faça a sua defesa, vá para as suas redes sociais, que você reclama tanto que eu trabalho com as redes sociais. Eu trabalho com as redes sociais porque a mídia dessa cidade é vendida. A mídia dessa cidade está toda ligada à sua família, está toda ligada ao prefeito José Fernandes. E as redes sociais são o instrumento que a gente tem para dialogar direto com o povo, para falar a verdade, para jogar a merda no ventilador. Então, Arildo, use as suas redes sociais, faça um vídeo se defendendo, explique as coisas, faça a sua defesa. Isso daqui é coisa de covarde. Isso aqui é coisa de covarde, coisa de quem fez coisa errada e tem que se esconder atrás de buscar atos de nulidade. Não tem nulidade na CPI. Se tiver nulidade na CPI, não protocole isso daqui, não. Recorra ao judiciário. Vá no judiciário e peça lá meu afastamento. A jurisprudência está consolidada. O STJ está consolidado. O Tribunal de Justiça de São Paulo já falou. As CPI são comissões políticas. E aqui a gente faz política sim, a boa política. A política contra a corrupção. A política pela transparência, pelo zelo do recurso público. Tudo diferente do que vocês vêm fazendo lá na FEMA. A FEMA é uma instituição pública que tem um orçamento de quase 80 milhões de reais. E sequer existia a transparência desses recursos. Esse dinheiro entrava para a FEMA e caía num poço escuro, em que ninguém sabia para onde ia, para onde vem, o montante desse recurso. E agora, graças ao trabalho investigativo da CPI, graças ao requerimento, às leis que a gente fez, hoje a FEMA é uma instituição que tem transparência. Parcial, ainda estamos lutando para melhorar, mas a FEMA só vai crescer e voltar a ter a reputação que ela tinha quando você tirar as suas mãos sujas dela. Então tenha hombridade, renuncie do cargo, faça a sua defesa e pare de fazer política com o nome da FEMA. Quem está fazendo a política em tudo isso é você e o Vela. Vocês dois são filiados do PSDB. Vocês dois trouxeram o esquema da Salute com o Alessandro Palma para dentro da FEMA, para dentro da UPA, e levaram recurso da saúde. Então é absolutamente chocante ver tanta cara de pau. Tem que ter muito óleo de peroba para passar nessa sua cara de pau, Arildo. Essas são minhas palavras, presidente. Então, deixar bem claro aqui que a gente não vai ter medo, a gente não vai recuar, e quem quiser achar que a CPI está fazendo um trabalho errado, que recorra ao judiciário. Isso daqui que o Arildo fez é mais um ato covarde. Ele usou a mulher dele, protocolou um atestado da mulher dele aqui para falar que ela estava abalada. Arildo, a sua mulher está abalada de ser casada com você. Um ladrão. Um ladrão. É isso, presidente. Muito obrigado. Não havendo mais vereadores para falar em explicação pessoal, nós passaremos a oração do Pai Nosso pelo vereador Gerson Alves. De ordem. Senhor presidente, eu peço sua licença para pedir esse Pai Nosso, oferecer esse Pai Nosso para o aniversário do meu irmão. A gente sempre costuma rezar para quem já às vezes faleceu, né? Mas esquece de rezar para quem está vivo, né? São pessoas que fazem parte da nossa vida e que são importantes. Pedir também nesse Pai Nosso para que nos oriente, para que nos dê luz, que o Espírito Santo haja,
cada vez mais nas nossas vidas, para que possamos tomar sempre o caminho do bem, o caminho correto, aquele que sempre será, que vai balizar a nossa vida, as nossas ações, o nosso caráter e a nossa ética. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esqueci de falar o nome do meu irmão nesse presente. Jaime Alves de Souza. Mano, velho, Deus te abençoe, que Deus continue te abençoando e te iluminando sempre. Forte abraço, te amo. Sob a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Assis encerram seus trabalhos. Tenham todos uma boa noite.